Eu convido você a ler comigo o livro de profeta Isaías, o capítulo 66 e o versículo 13. Isaías 66, versículo 13, diz assim: como alguém a quem consola sua mãe, assim eu vos consolarei, e em Jerusalém vós sereis consolados. Curva sua cabeça mais uma vez. Pai, nós estamos aqui diante do Teu Espírito. Nós cremos que nesse dia tão especial, que é o Dia das Mães, o dia em que o mundo celebra o Dia das Mães, nós cremos que o Senhor falará ao nosso coração de uma forma única, singular, e que essa palavra, Senhor, ela penetrará em nós e trará mudança em vida, para que as nossas vidas sejam mesmo transformadas e a Tua vontade possa ser realizada em nós e por meio de nós. Amém? Glória a Deus. Amados, quando eu fui chamada, há alguns dias, já tem algum tempo, para ministrar uma palavra em uma escola aqui de Porto Nacional, referente ao Dia das Mães. E no mesmo instante eu me perguntei o que eu irei ministrar. E eu tive uma percepção no meu espírito de que o Senhor gostaria de que eu ministrasse um tema. E o tema é: a mesma mãe, mas cada filho tem uma. A mesma mãe, mas cada filho tem uma. E eu fiquei me perguntando qual seria o desfecho. O Senhor, Ele já foi me trazendo ali os tópicos que eu deveria abordar. E eu fiquei meditando, bastante atenta durante todo aquele tempo. Eu não recordo se 1 mês, 2 meses agora, mas já tem bastante tempo. Mas eu fiquei com aquilo dentro de mim, ruminando, como a gente fala, para compreender o que o Senhor traria para nós. E eu ministrei essa palavra no dia de ontem, 9 de maio, mas de ontem para cá, o Senhor acrescentou algo mais ao meu coração. E detalhe, enquanto Ele acrescenta, não é somente no momento que a gente está fazendo a leitura da Bíblia, mas eu especialmente, Ele gosta de falar comigo quando eu estou na pia lavando louça, ou então dirigindo. E enquanto Ele falou mais alguns detalhes, eu não registrei. Depois lá estou eu apertada: Senhor, o que foi mesmo que eu me perdi? Mas hoje, irmãos, veio com tudo aquilo que Ele tinha ministrado, e eu já tratei de pegar o meu celular para trazer essa palavra para nós. Amém? Então, quando eu trago esse tema, a mesma mãe, mas cada filho tem uma. Quem aqui tem mais de um irmão? Várias pessoas, né? A maioria de nós tem mais de um irmão. Você já sentou com teu irmão para ouvi-lo a respeito da sua mãe? Você já teve essa experiência de conversar com o seu irmão para ouvir? Para saber qual que é a percepção dele a respeito da sua mãe? Alguém aqui tem essa experiência? Sim, né? Quando nós sentamos com os nossos irmãos, você pode ter certeza que cada um tem um olhar para a nossa mãe. A mãe é a mesma, mas cada filho tem uma percepção. E o que é mais incrível é que o livro do profeta Isaías, ele registra algumas vezes o amor de Deus como o amor de uma mãe. E nesse versículo que eu acabei de ler para você, diz que como alguém a quem consola a sua mãe, assim eu vos consolarei, em Jerusalém vós sereis consolados. Então, quando Deus ele fala por meio do profeta Isaías, ele diz que a mãe tem esse papel de consolar, esse papel de cuidar. E em toda a Bíblia nós vamos encontrar qual que é o papel de uma mãe.
E nós também sabemos descrever isso no nosso dia a dia, isso muito bem. E hoje, em especial, dia 10 de maio, segundo domingo do mês de maio, nós celebramos o Dia das Mães. E a pergunta que eu faço para nós é: você sabe qual a razão de celebrarmos o Dia das Mães? Quantos aqui já ouviram a história da celebração do Dia das Mães? Onde começou? Nos Estados Unidos. Irmãos, tudo começou nos Estados Unidos. Em 1864 nasceu uma mulher chamada Anna Jarvis, filha de Anne Harriet Jarvis, uma mulher que era muito atuante na sociedade. Mas essa mulher, ela vai a óbito em 1905. Posterior, ali a essa data, a sua filha, Ana Jarvis, então resolveu fazer algo, uma cerimônia em memória da sua mãe. O objetivo dela naquele ato era ressaltar a importância de uma mãe e o impacto da maternidade, tanto na vida de uma pessoa, quanto da sociedade e das gerações futuras. E essa mulher, ela fazia esses momentos, especialmente na comunidade da fé. Inclusive, ela estabelece a primeira cerimônia em 1908, dentro de uma igreja metodista, mas ela se reunia com muita frequência ali, com essas mulheres que lutavam pela saúde pública e principalmente por ajudar as famílias a serem cada vez mais fortalecidas. E o que é mais incrível é que ela realmente estabelece esse movimento, ele ganha força nos Estados Unidos, oficialmente, então, em 1908, o presidente decreta o segundo domingo de maio como o dia oficial do Dia das Mães. Contudo, o comércio tomou força. E aí começa então, naquele ato em que ela tinha de distribuir aquelas flores brancas, que simboliza pureza, fidelidade, amor duradouro e a beleza do amor materno, as floriculturas começaram a comercializar e fazer daquele dia não algo mais como uma celebração, reconhecimento de mãe, mas a comercialização. O que é mais bizarro é que Ana Jarvis, ela terminou a sua vida fazendo um movimento contrário ao Dia das Mães, porque aquilo que ela queria que fosse memorável e que fosse um dia realmente de impacto para a sociedade, se transformou em uma simples data comercial. Você sabia disso? Não, né? A maioria de nós fazemos as coisas, mas nós não sabemos por que fazemos. Quando então o Dia das Mães chegou ao Brasil, em 1918 houve a primeira celebração no Brasil. Pasme, por uma sociedade cristã de jovens. Então, novamente, o movimento ele ganha força onde? Aonde você percebe que o movimento ganha força? Dentro da igreja. Qual que seria a razão? Porque a igreja, amados, reconhece o papel da família e, sobretudo, a função de uma mãe dentro do lar. Em 1938, o presidente, então, Getúlio Vargas, ele oficializa ali um decreto nacional, dizendo que a partir de então, o Brasil também faria essa adesão à data. Amados, quando a gente vai mais a fundo, entender a história, a gente compreende cada vez mais o papel da família e a função de uma mãe dentro do lar. E hoje eu quero ressaltar para nós que mais do que celebrar é preciso compreender. Eu tenho plena convicção que hoje muitas mães receberam presentes, não tenho dúvida disso. E é maravilhoso receber um presente? Sim ou não? Sim.
mas amanhã a vida se torna normal. Amanhã o dia será um dia comum. E muitos filhos se esquecerão, inclusive, da mãe, que talvez hoje, simplesmente por causa de uma data comercial, ele resolveu o quê? Cumprimentá-la e entregar ali um presente. Eu não sou contra, irmãos, mas eu quero nessa noite trazer clareza para nós, para que nós compreendamos por que os filhos têm uma percepção diferente de suas mães. Qual que é a razão? Amém? Então, dito isto, eu reforço mais uma vez. A mãe, ela tem um papel preponderante na formação pessoal, minha e sua. A mãe ela, por meio do seu cuidado materno, ela consegue estabelecer ali a estrutura de uma sociedade. Mas não somente isso, ela é responsável por deixar um legado que vai trabalhar as próximas gerações. Se existe uma preocupação hoje dentro do meu coração, é como será as gerações futuras. É como estará as gerações futuras. Porque quando nós fazemos uma análise ou uma comparação, vou usar essa palavra, da minha geração, com a geração que nós temos hoje, com a geração que nós estamos vendo aí crescendo, há uma distância muito grande de uma geração para a outra. E o que nós observamos? Princípios e valores sendo deixados de lado. Mas diga assim, não será assim na minha casa. Amém? Porque hoje você vai sair daqui, inclusive tendo a clareza de qual a razão pela qual o mundo celebra o Dia das Mães no segundo domingo de maio. Não é uma data comercial, é uma data onde o mundo deveria parar, ou pelo menos as famílias, para reconhecer a importância daquela que deu a vida. Amém? E aí, dito isso, eu tenho alguns pontos que eu gostaria de trabalhar hoje, e de acordo com a palavra de Deus. A mãe é a mesma, mas cada filho tem a sua. Tem uma mãe. Cada filho percebe a sua mãe a partir do seu prisma, a partir da sua visão, a partir da sua percepção. Amados, quando nós olhamos para cá, para dentro da igreja hoje, nós temos mãe em diferentes fases, sim ou não? Nós temos mãe de primeira viagem? Temos. Nós temos mãe que já é avó? Temos. Nós temos mãe de 3, 4 filhos? Temos. Nós temos mães aqui presentes que tiveram mães ausentes na sua criação? Sim. Nós temos mães que tiveram mães muito presentes? Sim. Nós temos diferentes tipos de mães. Mas existe uma verdade, onde todas nós, mães, nos tornamos semelhantes. Qual é ela? Todas as mães são filhas. Antes de sermos mães, nós somos o quê? Filhas. Eu queria que você repetisse isso. Antes de sermos mães, nós somos filhas. Não importa a mãe que você teve, não importa a mãe que você tem, não importa a sua história, mas tem algo que nós carregamos, que neste ponto toda mãe se assemelha. Todas nós somos filhas. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz o seguinte: antes que eu o formasse no ventre materno, eu o conheci, e antes que você nascesse, eu o consagrei e o constituí profetas às nações. Essa é a palavra de Deus para o profeta Jeremias. Então ele estava ali dizendo: Jeremias, antes de você nascer, eu te vi. Jeremias, antes de você existir, antes de você ter sido colocado no ventre da sua mãe, eu te vi. Eu escrevi uma história para você. E eu quero deixar, amados, esta palavra para nós hoje. Eu gostaria que você olhasse para a sua vida
e entendesse isso. Antes de você ser mãe, antes de você ser essa mãe de 3, de 4, de um filho, o próprio Deus te viu. O próprio Deus sonhou com você. O próprio Deus escreveu a sua história. E essa história, por mais diferente que ela seja, ela vai carregar o quê? A tua história, ela carrega o quê? Você pode dizer comigo? A minha história carrega memórias doces da maternidade. Amém? Você carrega dentro de você uma história. Você carrega memórias, momento que você viveu com sua mãe. Você carrega memórias afetivas. Eu não sei quais que são elas. Talvez você também carregue dentro de você o quê? Momentos difíceis. Momentos difíceis seu com a sua mãe. Momentos difíceis da sua própria família. Ou, quem sabe, momentos na qual o teu coração sentiu dor. Muitos de nós, filhos que estamos aqui, não somente mães, às vezes carregam uma dor de uma perda, até o momento que perdeu a sua própria mãe. Quantos filhos hoje não carregam essa memória? Amados, por mais desafiador que seja a nossa vida, como filhos, nós vamos carregar memórias boas e memórias difíceis. Memórias das mães presentes, mas também memórias de mães ausentes. Para quem está nessa faixa etária aí de 45, 50 anos, eu tive uma mãe que durante muito tempo, eu posso dizer assim, esteve ausente de casa. Não porque ela quisesse, mas porque ela precisava fazer o quê? Trabalhar. Poucos de nós que estamos sentados aqui nessas cadeiras hoje tivemos uma mãe que ficou presente em casa. A grande maioria de nós carregamos essa memória de uma mãe que esteve ausente porque ela precisava cuidar da provisão juntamente com os nossos pais. Essa é a realidade. E nesses momentos de ausência, nós como filhas e como filhos passamos momentos difíceis. Hoje, acompanhando mulheres, uma das coisas que eu mais escuto, que são nesses exatos momentos, que essas filhas, ainda na primeira infância, elas são o quê? Abusadas. É exatamente nesse momento em que às vezes elas tomam a responsabilidade para si e deixam de ser crianças e se tornam o quê? Mini adultas. Essa é a realidade da maioria de nós, mães, que somos filhas, ou de filhos que me escutam no dia de hoje. Mas eu preciso te dizer, independente da sua história, independente das suas memórias, teve alguém que estava vendo. Ele viu. Ele quem? O que o profeta Jeremias diz? Antes de você existir, eu te vi. E a partir do momento que você nasce, os olhos dele continuam atentos. E sem você perceber, conduzindo os seus passos. Então Deus, ele nos viu antes mesmo de que nós nos tornássemos mães. Deus, ele viu antes das nossas famílias nos compreender, antes das nossas famílias nos embalar, antes das nossas famílias nos receber, antes de qualquer experiência nos tocar. Quem nos tocou? Deus. Antes da nossa identidade, quem estava conosco? Quem trabalhou para que nós tivéssemos identidade? O Senhor. Então, a nossa história, ela não começa com dor. Ela começa com o quê? Com a presença daquele que tudo vê. Talvez hoje você carregue dor da ausência, mas eu quero te lembrar que houve uma presença, ainda que imperceptível, ainda que nós talvez não conseguimos decifrar, ou quem sabe perceber. Então a nossa história, ela não começa com marcas, mas ela começa com a presença de um Deus que sonhou com cada mãe que está aqui hoje sentado me escutando.
e assim também a vida de cada filho. Amém? Eu preciso te dizer, amados, que essas experiências, ela influencia diretamente a nossa forma de ser hoje. Você sabia disso? Ela influencia diretamente a forma que você ama, a forma que você corrige, a forma que você acolhe, a forma como você demonstra afeto, a forma como você reage a um choro, inclusive do seu bebê, e a forma com que controlamos. Mas a gente não fala sobre isso, nem no Dia das Mães, e menos ainda em qualquer outro dia. Talvez hoje você vai compreender por quê você desejou tanto determinados abraços e você não teve o abraço da sua mãe. Talvez hoje você vai compreender por que você às vezes foi tocado e corrigido de uma forma que você não gostaria de ter sido. Quantos filhos aqui já levou aquela surra sem entender? Quantos filhos aqui não entendeu determinados comportamentos? Quantas vezes nós desejamos ter sido mais acolhidos pelas nossas mães e a gente não foi? Ou quem sabe você julga determinadas mães porque elas acolhem demais. Elas são conhecidas como o quê? As mães super protetoras. Você já viu elas, não já? Qual que é a verdade? A minha experiência, aquilo que eu vivi ainda na minha infância, ela está influenciando diretamente a minha forma de ser mãe, o meu jeito de maternar. Esta é a realidade. Talvez hoje a gente consiga explicar por que determinadas mães reagem da forma que reagem. Eu digo hoje, não com dor, mas para que você compreenda o quanto que isso influencia na nossa vida. Eu cresci dentro da minha casa ouvindo histórias da minha avó, e talvez seja a história da sua. E a sua avó e a minha avó também é uma mãe e uma filha. Mas as histórias que eu tenho da minha avó não são histórias onde ela embalava com muito amor os seus netos, ou melhor, os seus filhos. Sabe por quê? Ela não chegou a ver neto algum, porque aos 33 anos ela foi levada. E quem ficou sem mãe? A minha mãe, aos 7 anos de idade. Mas o tempo foi suficiente para deixar algumas memórias. E você sabe qual foi as memórias? A minha avó corrigia seus filhos a ponto de sair sangue das costas e ela precisar colocar a água de sal. Essas histórias não são contadas no Dia das Mães, são ou não? Não. Mas isso fala sobre o coração de uma mãe. Uma mãe que tem este comportamento, que reage dessa forma, ela carrega uma história, uma marca. E hoje nós estamos aqui, sabe por quê? Porque o Senhor quer mudar a nossa história. Porque o Senhor quer mudar a história dos nossos descendentes. Porque o Senhor quer trabalhar em nós para que nós consigamos caminhar e construir histórias cada vez mais de quê? De amor, de afeto, de carinho, para que verdadeiramente eu e você possamos ser a representação de Deus, do amor de Deus na terra. Amém? Nós precisamos compreender, amados, que essa mãe, a história dela, muitas das vezes, quando ela passa por determinadas situações, é ativado algumas angústias que a gente não consegue compreender. Você como mãe, em determinadas situações que você enfrenta, você já chorou sem saber por quê, sim ou não? Já se pegou assim? Por que eu estou sentindo assim? Por que isso me marca tanto? Por que determinadas situações que os nossos filhos passam em determinados momentos mexe tanto com a gente? Você já fez essa pergunta? Isso fala mais sobre você do que sobre seu filho.
nós carregamos o quê? Memórias. E essas memórias, elas nos afetam. Diz o que fazer para então viver a maternidade sem essa labuta toda, sem esses desafios. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos honrar para seguir. Todos nós, irmãos, carregamos dentro de nós alguma história com a nossa mãe que nos machuca. E todas nós, como mães, se não tivermos o zelo, o cuidado de estar atento naquilo que nós estamos fazendo, nós iremos também deixar o quê? Marcas. Isso faz sentido para vocês? Amém? Não sei se eu estou causando estranheza. Meu Deus, é dia das mães, você poderia falar tantas palavras de amor. É uma palavra de amor. Porque uma palavra, quando nos ensina, ela muda o nosso destino. Porque eu poderia chegar aqui e falar para você inúmeras palavras bonitas, mas amanhã será segunda-feira e o seu dia vai voltar ao normal. O dia da festa vai passar, mas nós estamos sendo treinadas, preparadas como mães que influenciam o quê? Uma sociedade. E mães que vai formar uma geração de mães segundo o coração do Senhor. É por isso que eu creio que o Senhor colocou essa palavra dentro do meu coração. Amém? Eu quero te lembrar o que diz Carl Jung. Ele diz o seguinte: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você chamará de destino. Por que, Edilce, que você traz isso? Porque nós carregamos memórias tanto do processo gestacional e principalmente dos nossos primeiros anos de vida. Quando nós trabalhamos com aconselhamento, com cura da alma, inclusive, nós não olhamos tanto para a fase posterior aos 7 anos de idade. Os períodos mais críticos estão aonde? Período gestacional e dos 0 aos 7 anos de vida. Quem de nós lembra do período gestacional? Porque é um período que nós estávamos na barriga da mamãe. Quantos de nós lembra dos primeiros anos de vida? A maioria de nós não lembra. A ciência diz que as memórias, elas começam a ser registradas, ou nós lembrarmos dela na realidade, a partir dos 4 anos de idade. É raro você pegar uma criança lembrando da sua história ali aos 3 anos de idade. Ela tem algum lapso de memória. Mas os nossos comportamentos, eles irão ser o quê? Sintomas daquilo que aconteceu nesse período. Quantas mães hoje estão sendo governadas por dores que nunca foram nomeados? Não são poucas, irmãos. Mas o que nós vamos fazer para mudar essa história? Salmo 139, o versículo 23 e 24, ele diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Se nós orarmos, irmãos, se nós buscarmos ao Senhor, o Senhor irá nos revelar o que nós estamos carregando, o que nós estamos trazendo como bagagem. E essa bagagem, a própria ciência diz que são heranças emocionais. Então eu e você, como mães, nós carregamos o quê? Heranças emocionais ou heranças nos nossos próprios genes. Hoje a ciência comprova que eu e você carregamos as memórias da 4ª geração para cá. Dito isso, quais são as memórias de quem que você carrega? Do seu bisavô, da sua bisavó, da sua avó, da sua mãe, vão aparecer aonde? Em você. Amém?
você vai compreender e ficar mais claro a mensagem até o fim. E para embasar esse segundo tópico, de que cada um carregamos heranças, eu quero compartilhar com você a história de uma mulher. Ela está registrada em 2 Samuel, capítulo 21. O versículo 8 e 9 diz assim: porém o rei tomou os 2 filhos de Rispa, filha de Aia, que ela tinha dado à luz a Saul, e os entregou na mão dos gibeonitas, que os enforcaram no monte perante o Senhor. Quem é essa mulher? Eu nunca ouvi uma pregação sobre ela, mas Rispa é uma mulher que teve 2 filhos do rei Saul. Rei Saul é o primeiro rei que nós temos na Bíblia, e ele foi rei antes do rei Davi. Só o que aconteceu aqui? Às vezes a gente fica sem compreender. Quando Davi está sendo rei de Israel, passa-se 3 anos sem chover em Israel. Quando falta chuva, o que a gente enfrenta, gente? Seca, escassez, falta de alimento, sim ou não? Sim. Como estava nesses 3 anos sem chover, Davi não sabia o que tinha acontecido. E ele então dobra o seu joelho e começa: Senhor, começa a orar. O que está acontecendo? O que fala Salmo 139? Sonda-me, ó Deus. Ele foi orar para que o Senhor revelasse. E o que o Senhor disse para ele? Davi, o problema é que Saul, ele matou os gibeonitas. Quem eram os gibeonitas? Vocês lembram que na conquista da terra de Canaã, teve um povo que se disfarçou e veio fazer aliança com Josué? Recordam disso? Quem já ouviu falar disso? E aí o decreto foi: ok, Josué, você fez aliança com eles sem me consultar. Então, porque você fechou uma aliança, você não pode os matar, você não pode destruir eles. Pense, irmãos, anos depois, o que acontece? Chegado agora no período de Saul, Saul é rei e matou quem? Matou quem? Gedeon. Agora Davi está reinando. Irmãos, anos depois, o que aconteceu na terra? Faltou o quê? Chuva. Quem tinha errado? Saul. A aliança havia sido feita por quem? Por Josué? Oh, irmãos, é tempo demais. Mas agora está sem chover e uma desgraça está instalada na terra. E Deus então fala para ele: ok, é por causa de Saul. Josué, pegando Davi, vai até os gibeonitas e dizem para eles: o que nós precisamos fazer para que consertemos o que nós fizemos com vocês? O que os gibeonitas disseram? Nós não temos problema algum com você, Davi. O nosso problema foi com Saul. Preste atenção no que eu vou te dizer. E o que eles falaram? Nos entregue alguns filhos de quem? De Saul. Dentre os filhos de Saul que foram mortos, aqueles 5 homens, 2 eram filhos de quem? De Rispa. Rispa tinha alguma coisa a ver com tudo isso, irmãos? Não. Amados, as heranças que nós carregamos, elas interferirão diretamente na nossa vida. Amados, imagine você tendo 2 filhos. Alguém chega, toma os seus filhos e simplesmente mata. O que você tem a ver com isso? Aí você pode dizer: Dilce, mas isso foi no tempo dos reis. Responde para mim. Quantos filhos são tirados do seio das mães que a mãe que morreu e você não tem explicação? Quantos filhos estão sendo perdidos para prostituição e você não tem explicação? Quantos filhos estão sendo perdidos nas drogas e você não tem explicação? Isso faz sentido para você? Sim ou não? O que nós não sabemos, irmãos, é que quando uma aliança é quebrada, o preço vai ser pago. E quem chorou? Aquela mãe.
Aquela mãe, ela poderia ter carregado uma culpa. Qual a culpa? Aonde eu errei? Aonde eu falhei? Afinal de contas, ela não tinha uma explicação lógica. Ela não tinha uma justificativa. Ela perdeu seus 2 filhos no mesmo dia. Hoje, irmãos, nós estamos vendo muitas mães cansadas, muitas mães exaustas, muitas mães sobrecarregadas, muitas mães que vivem a maternidade com medo de errar, muitas mães que não sabem mais como educar os filhos, que a televisão diz uma coisa, que o vizinho diz outra, que a igreja está dizendo outra e ela não sabe o que fazer. Ela carrega a culpa de estar cansada demais, de cuidar de casa, de sair para trabalhar e não dar conta, inclusive, dos seus próprios filhos. Quantas mães hoje agridem os seus filhos porque elas estão sobrecarregadas e exaustas, tanto físico quanto emocionalmente. Amados, as marcas que eu carrego ainda na minha memória com relação à minha mãe foram no momento de exaustão dela. E assim somos nós, todas nós como mãe, e você também como filho. Se você for refletir na sua vida e você lembrar quantas vezes você ouviu da sua mãe o que não gostaria, mas ela estava à beira da exaustão. Infelizmente essa é a realidade. E quando uma mãe, principalmente, ela faz algo que ela não gostaria, ela se compara com a outra. Afinal, o que postado no Instagram é uma coisa, mas o que passa dentro de casa é outra. Quem aqui nunca ouviu uns gritos dos vizinhos do lado, só que quando todo mundo sai fora de casa, está tudo em paz? Isso fala com você? Porque dentro de casa nós temos o quê? Mães cansadas. Mães cansadas. Mães culpadas por aquilo que elas não estão fazendo como elas gostariam. Eu costumo dizer que dentro de cada uma de nós, mães, existe uma mãe ideal que nós carregamos, mas existe também uma mãe que é real. Às vezes a expectativa, irmãos, ela não é suprida, e isso gera exaustão, porque quando nós carregamos uma expectativa de uma mãe perfeita, infelizmente é isso que vai acontecer comigo e com você. Eu preciso te dizer nessa noite, você que é filho, a sua mãe não é perfeita e ela nunca vai ser. E você como mãe também não é perfeita. E por que eu tenho que assumir isso? Porque isso é libertador. Talvez a pergunta que eu e você precisamos nos fazer nesse dia é: o que eu herdei? O que você herdou da sua mãe? O que você está repetindo da sua mãe? Ou o que você precisa ressignificar? O que você herdou fala daquilo que você carrega, que você repete, padrões que às vezes você não sabe as razões, mas por causa das heranças. Faz sentido isso para você? Amém? E quando nós carregamos uma dor, nós também precisamos ressignificar. O que aconteceu com Rispa? Você sabe? O que acontece hoje dentro de casa? Os filhos dela estavam mortos, sim ou não? Você sabe onde que aqueles corpos ficaram? No meio do templo, jogados. Você sabe o que foi que essa mulher fez? Eu vou ler para você, 2 Samuel 21:10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou panos de saco e estendeu-o para si sobre uma rocha, desde o princípio da colheita até que sobre eles caiu água do céu. Estava assim o que, gente? Por quantos anos? 3 anos. Mas a hora que aqueles homens foram mortos, voltou a chover. Entende o que eu estou falando? Porque a justiça havia sido feita. Mas Rispa poderia questionar a justiça? Elas poderiam fazer os filhos dela voltar a viver? Não. Mas ela fez o quê?
Você quer saber quantos meses passou do início da colheita ao fim? 5. E ela ficou na beira daquele campo, com aqueles filhos mortos, e disse que durante o dia, eu vou te mostrar, aí lá na frente, ela ficava ali durante o dia expulsando as aves para não comer, e à noite ela cobria por causa do orvalho. 5 meses. Irmãos, quando eu olho para a história dessa mulher, é um absurdo a dor que ela sentiu e que ela precisou tomar algum tipo de atitude. Isso representa muito a mãe de hoje, a mãe que guarda, a mãe que protege. Ela não tinha as respostas ali, como hoje você não tem, para o comportamento dos seus filhos, para uma enfermidade que aparece repentinamente, para processos difíceis, mas você pode tocar quem? O coração de Deus. Que é o terceiro ponto dessa história. Por causa do horário eu não vou me debater tanto, eu vou passar rapidamente, mas eu quero te dizer o que ela fez. Ela continuou ali, guardando aqueles corpos. Isso tudo está registrado em 2 Samuel, capítulo 21, dos versículos desde o 11 ao 14. E o que ela fez? Ela ficou guardando. Ela pegou aqueles sacos, e aqueles sacos significam o quê? Ou representam o quê? Eu coloquei aqui no slide para você ver. Era um sinal de luto e de humilhação. Ela ficou num posto de vigília, e isso fala conosco no dia de hoje. Quantos de nós, ou melhor, todas nós, precisamos estar como se fosse uma sentinela na vida dos nossos filhos, sim ou não? Não basta cuidar, não basta dar amor, não basta dar afeto, é preciso o quê? Vigia, ser vigilante com aquilo que está à nossa volta. Durante o dia, ela espantava os abutres. O que isso significa, Dilce? Dia, o que é o dia? Eu tenho luz do sol, sim ou não? Aquilo que está claro, irmãos, aquilo que está aos teus olhos claro, aquilo que você olha e você fala, não, está o quê? Eu estou vendo o que está acontecendo. Fala daquilo que você observa nos seus filhos, dos comportamentos deles, as situações que você precisa, eu e você, fazer e cuidar e zelar. Mas ela também espantou durante a noite. Sabe quando eu falei das heranças, dos sintomas? Fala daquilo que você não conhece, daquilo que é invisível, daquilo que não está claro para você. Mas você também precisa o quê? Vigiar. Essa mulher nos ensina muito. Uma mãe exausta, provavelmente ferida, provavelmente não, irmãos. Perder 2 filhos de uma vez e viver do jeito que ela estava, era o fim para ela. Mas ela resistiu. E você sabe o que isso fez? Quando ela age dessa forma, essa história chegou aonde? Imagine o que aconteceu com essa mulher. Você sabe o fim? Essa história chegou aos ouvidos do rei Davi. Quando o rei Davi, irmãos, soube disso, o que foi que ele fez? Ele não aceitou. Ele mandou juntar todos os corpos, inclusive o corpo do rei Saul, do filho dele Jonatã e de todos os outros, e mandou sepultar. A Bíblia diz que naquele dia, versículo 14, fizeram tudo o que o rei ordenou. Depois disso, Deus respondeu às orações em favor da terra de Israel. Essa é uma promessa de Deus para a sua vida e para a minha vida. Quando você é vigilante, quando você cuida, quando você faz aquilo que precisa ser feito, mãe, segundo o coração do Senhor, o que acontece? Você toca o coração do rei. A história que eu estou te falando é uma história de dor, é uma história de sofrimento, mas aqui traz verdades para nós. Quando nós honramos, o que acontece conosco? Deus, Ele vai se mover em seu favor e em nosso favor. Então não adianta a gente romantizar a maternidade. Por isso que hoje a gente, mais do que celebrar,
nós precisamos compreender. Mais do que fazer uma festa, nós precisamos entender a responsabilidade que nós carregamos. E honrar não é negar dor. Honrar não é deixar simplesmente passar. Honrar é reconhecer o lugar que eu e você nós ocupamos hoje, na vida dos nossos filhos e principalmente nessa sociedade. Amém? Glória a Deus. Por que então fazer isso? Por que nós devemos nos posicionar dessa forma? Porque todas nós somos filhas. Porque todas nós carregamos dores, independente. Por melhor que as nossas mães tenham sido, nós vamos carregar elas, pode ter certeza. Nós vamos carregar limitações. E há algo que talvez você nunca tenha ouvido, e eu preciso te dizer. Dentro da psicanálise, você sabe qual é o papel da mãe? O papel da mãe é gerar vínculo. Sabia disso? Não é só o peito que a gente dá. Quando nós colocamos um filho para amamentar e nós embalamos ele, o que nós estamos gerando? Conexões. Irmãos, quando você vê um filho frio, emocionalmente falando, que parece que não se apega a ninguém, uma pessoa totalmente distante, eu peço para você ir buscar a história dele, o relacionamento dele com a sua mãe. Mas você já percebeu que no período que nós estamos amamentando, é o período que nós estamos mais ocupadas? É o período que nós estamos trabalhando? E esse período ele compromete o quê? A maternidade. Muitas das vezes nós vamos mamar simplesmente como se estivesse colocando aquele mingau de pulgas na boca do menino lá no Maranhão. Tu lembra disso? Com o dedo. Simplesmente. E não sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. O papel da mãe não é só nutrir um filho fisicamente, mas é nutrir um filho emocionalmente falando. E eu vou te convidar a ficar de pé. E eu gostaria de ressaltar isso com você nessa noite. O papel de uma mãe é organizacional. É ela que é responsável por dar essas orientações. Mas quando a gente fala de organização, eu não estou falando só de uma organização física dentro de um lar, mas principalmente a organização das suas emoções. Amém? Nós precisamos, irmãos, lembrar do que o Senhor diz. Eu não sei como você tem conduzido a sua maternidade. Eu não sei como você está como filho. Eu não sei como foi o seu dia. Eu não sei, mas eu preciso te lembrar algo. Isaías 49, versículo 15 diz: pode uma mãe se esquecer do filho que ainda amamenta? Do filho que está ali sendo cuidado no peito? Esquece? Dificilmente, não é mesmo? Nós temos alguns relatos de algumas mães que fizeram isso, mas a palavra diz: ainda que ele se esqueça, eu todavia não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Quando o profeta diz isso, Deus está dizendo: o meu amor por você é como o amor de uma mãe. E ainda que exista mãe que vai falhar, que vai se cansar, que vai carregar sobrecargas, ainda assim eu amarei vocês profundamente. A nossa humanidade, amados, ela interfere na nossa maternidade. A nossa humanidade interfere na nossa maternidade. Eu sei, filhos que estão aqui me ouvindo hoje, você carrega, às vezes, algumas necessidades maternas que nunca foram supridas. Eu sei, filhos, que vocês carregam, às vezes, dores que nunca foram ditas, que estão aí dentro de vocês. Eu sei que mesmo que vocês não saibam, mães, filhos, há heranças que nós carregamos. E também existe a nossa individualidade. Eu não posso deixar de falar disso, porque você é único e você tem uma forma única de sentir. A forma como a sua mãe agiu com você
Seu irmão disse que estava tudo certo, mas foi você quem sentiu. Porque você é humano. Porque você tem o seu jeito singular de ser. E tudo isso pode interferir, tanto na forma como você recebe o afeto, como na forma que você dá. Eu quero que nessa noite saia daqui mães mais conscientes e mais responsáveis diante do Senhor. Amém? Você pode não ter tido a mãe perfeita, mas eu sei que você teve a melhor mãe que você poderia ter. Seja grato. Ainda que nós não tenhamos muitas razões, eu acredito que esse não seja o nosso caso, mas você vai ouvir lá fora. E você vai sair daqui dessa noite como boca de Deus. O dia que você estiver diante de um ser humano, que ele começar a falar da sua mãe, e ele falar negativamente da sua mãe, você diga para essa pessoa, fala, meu irmão ou minha irmã, se não fosse sua mamãe, por mais difícil que ela seja, você não existiria. Essa é uma boa razão para agradecermos o Senhor nessa noite pela nossa mãe. Segundo domingo de maio não é uma data comercial, é uma data onde nós chamamos a responsabilidade. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Feche os seus olhos. Eu quero orar por você. Eu quero pedir ao Senhor nessa noite. Oh, Jesus, meu Pai. Eu quero que você coloque seu coração nessa hora diante do Senhor. Eu quero pedir nessa hora que você incline mesmo o seu coração para o Papai. Porque Ele está aqui. Não é sobre emoção,